Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar um pouquinho a respeito das facetas, né? Os pacientes adoram esse tema e é também um dos mais pedidos quando eu abro caixinhas de perguntas no Instagram. Então, existem dois tipos de faceta. Elas podem ser de resina composta, feita na hora pelo dentista, manualmente, na cadeira do dentista, na consulta odontológica. E elas podem ser também de porcelana, feitas em laboratório. Elas são realizadas pelo profissional dentista no consultório, porém de uma maneira indireta, que o profissional manda para o laboratório de prótese para que elas sejam confeccionadas em porcelana. Então os pacientes sempre perguntam: doutora, qual é o melhor tipo de faceta? Depende qual é o intuito da faceta, depende para o tipo de paciente que colocamos a faceta, depende tudo do tratamento individualizado. Às vezes o que é bom para um não é o melhor para o outro. Então eu sempre falo que os pacientes sempre precisam passar em consulta para que tenham sempre um plano de tratamento adequado à sua condição bucal e geral. Existem alguns casos que nós passamos os dois tipos e o paciente escolhe qual ele quer. Existem outros casos que as de resina são mais indicadas e existem outros casos que as de porcelana são mais indicadas. Brevemente eu vou explicar aqui para vocês algumas indicações e contraindicações de uma ou outra. Então as facetas de resina composta, elas são menos duradouras, né? Por quê? Porque é um serviço manual feito em resina composta pelo profissional e elas vão durar aí em média de 5, 6 anos. E periodicamente o paciente tem que passar no dentista depois que essas facetas de resina foram confeccionadas, para que o dentista sempre dê o acabamento e polimento nessas restaurações, para que elas não sejam acometidas pela infiltração de uma maneira simples e fácil. Pacientes que não têm uma condição de higiene adequada ou que precisam melhorar, nós não indicamos facetas de resina, porque a resina ela deve ser colocada na boca de pacientes que têm uma ótima higienização bucal. Aqueles pacientes que não têm uma higienização adequada, a faceta de resina ela pode infiltrar de uma maneira mais fácil e pode começar a ter cárie também embaixo dela. Outro ponto importante: a faceta de resina ela é mais barata do que a faceta de porcelana, tá? A faceta de porcelana, como consiste num trabalho que vai para laboratório, o dentista sempre precisa cobrar mais caro, porque é um trabalho mais caro, mais fino, mais refinado e mais duradouro. Uma faceta de porcelana a gente coloca sem prazo para trocar. Já uma faceta de resina a gente explica para o paciente: ó, a gente está fazendo hoje uma faceta de resina, ela é mais barata, mas ela é menos duradoura. Então o que você quer? Você quer uma coisa mais duradoura e mais cara, ou você quer uma coisa mais simples e mais barata, que mesmo que dure menos tempo? Outra coisa muito importante no acabamento das facetas e até mesmo na beleza do sorriso é que a porcelana, ela deixa o dente, ela deixa o sorriso muito mais bonito. Não é à toa que ela é mais cara e que ela tem o melhor material. É porcelana, é o melhor material que existe hoje para se colocar num dente. Ela tem um aspecto natural, ela tem um brilho lindo, ela chega numa cor maravilhosa, do jeito que o profissional planeja. E as resinas nem sempre são assim. As limitações de cores são um pouco maior também, o acabamento não é o mesmo, porém é o que eu tô falando. Não é porque a porcelana é bom para um que vai ser bom para o outro também. Às vezes o paciente não quer um tratamento tão duradouro, às vezes ele quer fazer a primeira vez para ver como que fica, às vezes o paciente quer um tratamento mais em conta. Então a faceta de resina nesse caso é mais indicado para aquele paciente, tá bom? Mas então tá aí a diferença. Quando o paciente chega pra gente e fala sobre faceta, a gente tem que explicar os tipos de faceta que existem, os prós e os contras de um e de outro, para que numa consulta junto com o dentista a gente chegue à conclusão qual é o melhor tipo de faceta para aquele paciente. Além disso também, um aspecto outro muito importante é a respeito da resistência. As facetas de resina, elas podem também fraturar e lascar muito mais facilmente do que a de porcelana, que é um material extremamente duro e resistente quando cimentado na superfície dentária. Então tem tudo isso, tem os prós e os contras. Cada um tem um gosto, né? Mas a opinião do profissional é sempre muito importante, tá? Vocês devem ouvir a opinião de um profissional. Eu, particularmente, a minha opinião sobre facetas é: eu gosto de olhar na boca de um paciente e nem saber que ele tem faceta, né? Existem outras pessoas que olham e falam assim: nossa, doutora, eu quero aquele dente bem branco, bem quadrado,
bem longo. Então, beleza, o que é para um, às vezes não é a mesma beleza para o outro profissional. E a beleza do sorriso, ela está na naturalidade. O sorriso tem que estar natural naquele paciente, tanto em tamanho de dente, quanto em formato, quanto em cor, quanto na curva do sorriso. A estética tem que estar harmoniosa, a gengiva tem que estar harmonizada com os dentes. Então a beleza do sorriso, ela é composta por vários componentes e tudo tem que estar muito bem equilibrado. Se o paciente quer um dente extremamente branco, aqueles que a gente olha e fala, nossa, esse é uma faceta, esse é uma lente de contato, esse é um sorriso feito pelo profissional. Na minha opinião, isso não é bacana, tá bom? Existem pacientes que querem, eu explico o meu ponto de vista, geralmente a gente consegue fazer com que o paciente entenda esse lado. Mas tem as pessoas que sempre vão querer insistir num sorriso extremamente branco, mas o que eu quero dizer é que isso não é natural. Qualquer pessoa que olha fala que é um dente facetado. Isso eu não acho bacana. Quando a gente tem indicação de faceta, o paciente fala assim, nossa doutora, mas vai ficar aquele dente grande, branco, igual a gente vê um monte de vez em artistas da televisão? Não, não vai. Vai ficar se você quiser, mas eu não acho legal. Você acha? Não, eu também não acho. Então tá bom. Então a gente sempre dá a opinião nossa, né, do que a gente acha bacana, mas a gente tem que seguir também o que o paciente deseja. Um outro tópico muito importante na realização de facetas, uma coisa que o dentista tem que ter um olhar clínico muito bom, é a respeito da gengiva. Eu já falei em vídeos anteriores aqui a respeito da importância da gengiva na estética e na saúde bucal do paciente. Quando a gente vai fazer uma faceta que é para ser um tratamento duradouro, a gente tem que, antes de tudo, analisar a estética da gengiva do paciente. Não adianta a gente querer fazer faceta, deixar os dentes bonitos, se a gengiva estiver em desarmonia. Então, na grande maioria dos meus pacientes, eu harmonizo a gengiva antes de colocar a faceta, para que a faceta já entre num dente inteirinho harmonizado com a gengiva. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui, que vai ser um prazer responder, tá bom? Um beijo da dentista pra vocês e tenham uma ótima semana.